Olá, tudo bem com vocês? 2026 é o assunto mais falado hoje pela extrema-direita e pela direita no Brasil, porque é o ano da eleição presidencial. Mas por que se fala tanto de 2026? E o que 2026 tem de tão especial para eles? E recentemente o Bolsonaro deu uma entrevista, e nessa entrevista ele disse que o governo do Lula é muito ruim. Mas se o governo do Lula é tão ruim como eles dizem, por que eles estão tão preocupados? E por que eles não acham um candidato que seja viável e que tenha a capacidade de derrotar o Lula em 26? Então eles estão aqui numa preocupação muito grande, porque na realidade o governo do Lula não é ruim, como eles dizem. É que hoje a oposição no Brasil feita por Bolsonaro não é uma oposição, é uma perseguição. E é uma perseguição completamente cega. Então, assim, não importa o que o Lula faça, ele nunca vai dizer que tem alguma coisa de bom. Sempre tudo é muito ruim. E repare que eles patinam, porque eles querem achar o candidato. Eles não conseguem encontrar, porque, repito, não é simplesmente dar um nome a esse candidato. Precisa ser um candidato viável. E sem contar que dizer que o governo do Lula é ruim, eles caem em uma contradição. Porque ao mesmo tempo que eles dizem que o governo do Lula é horrível, é ruim e que não serve, está acabando com o Brasil, ao mesmo tempo eles têm medo do Lula em 26. Então, se esse governo do Lula fosse realmente ruim, como eles dizem, eles estariam tranquilos. Ou qualquer nome. Lembra quando o Valdemar Costa Neto disse que se o Bolsonaro indicar um poste, o poste iria ganhar a eleição? Ué, mas se indicar o poste ganha, então indicar qualquer outro nome, você não poderia ganhar. Mas não é bem assim. Não é bem assim porque, primeiro, o candidato que eles estão enfrentando é o Lula. E segundo, que o Lula faz um bom governo. Aliás, as pesquisas de satisfação com o governo são pesquisas que não refletem a realidade. Porque na realidade mesmo sólida, o governo do Lula é bom. Mas com tudo isso, eles estão desesperados para achar esse candidato que tenha condições de bater o Lula em 2026. E esse candidato não consegue surgir de forma alguma, porque o inelegível não deixa. É assim, quem decide hoje o candidato à presidência da República é o Bolsonaro. E a gente sabe disso. Ou gostem as pessoas ou não, ele ainda é o líder da extrema-direita. Está perdendo a força, mas ele ainda tem muitos votos Brasil afora. Então, o que está acontecendo no cenário atual? Bolsonaro precisa indicar esse nome, só que ele não quer indicar esse nome. Porque diz ele que o candidato é ele. E que o único que tem condições de bater o péssimo governo Lula, como ele diz, é ele. Bom, eu acho que talvez nem ele, se tivesse, mesmo que tivesse condições de disputar a eleição, acho que nem ele teria essa condição de bater o Lula. Mas ele diz que é ele que tem as totais condições de ser o candidato. Agora, enquanto ele tiver com esse discurso, ninguém da sua ala ideológica vai se atrever a dizer que é o candidato. O único cara que a gente ouviu dizer que será candidato à presidência da República foi Ronaldo Caiado. É o Caiado. Porque o Caiado hoje parece que rompeu com o Bolsonaro. Então hoje o único que está dizendo que é candidato à presidência da República é o Caiado. Só que o Caiado, gente, eu não sei. Eu tenho para mim que o Caiado não seria exatamente o candidato da preferência de ninguém.
Então, mesmo o Caiado se colocando à disposição como candidato, não me parece ser esse cara que teria qualquer condições de 2026 derrotar o Lula. Aí você me pergunta, e quem é o candidato capaz de derrotar o Lula em 26? Bom, aparentemente, quando eu olho, eu não vejo ninguém. De repente, ainda falta mais de um ano ainda para a eleição. Nós estamos no final de 24, a eleição é quase lá no final de 26. Então você está falando aí que quase 2 anos ainda para a eleição. Então muita água pode passar debaixo da ponte. Mas do jeito que está caminhando a política atual, me parece que não é Ronaldo Caiado, não é Bolsonaro, que nem pode ser o candidato, não é Tarcísio. Me parece que não existe hoje um candidato capaz de bater o Lula. E principalmente quando você tem uma extrema-direita no Brasil que não apresenta uma proposta nova. Eles falam e as pautas deles são sempre as mesmas. Por exemplo, em São Paulo, o Tarcísio está privatizando até... Daqui a pouco ele privatiza até, sei lá, qualquer coisa que tiver em São Paulo, ele privatiza. Então, eles não apresentam nada de novo. E para bater o Lula, aqui entre nós, você tem, por exemplo, um candidato como o Tarcísio, que ele já fala de privatização, ele não é muito adepto da Câmara nos uniformes dos policiais. E você vê que quando você pega candidatos da mesma ala ideológica e você vai ouvir as propostas deles, eles não têm propostas. E aí eles ficam patinando nessas pautas, principalmente as morais, ficam o tempo inteiro dando volta, né? Parece um cachorro dando volta aí. E a gente não vê proposta nenhuma. Diferentemente do Lula, que sempre tem respostas políticas, que sempre tem propostas políticas, que sempre está pensando à frente desses candidatos, eles não têm nada a apresentar. Então, assim, ao mesmo tempo que eles dizem que o Lula faz um péssimo governo, como o Bolsonaro diz, o governo do Lula é ruim, é pior do que o meu. Bom, primeiro, por mais ruim que seja um governo, não existe governo capaz de ser pior que o Bolsonaro. O Bolsonaro foi disparado o pior presidente da nossa história. E o Lula, além de não fazer um governo ruim, se é ruim, então por que eles estão com receio do Lula de novo em 2026? E você vê que eles apelam, principalmente depois que o Lula sofreu aquele acidente. Eles estão dizendo que aquilo é porque o Lula é velho. Bom, gente, eu costumo dizer que idade pouco importa. O que importa é se a pessoa tem lucidez, tem capacidade. E isso o Lula continua mostrando. Então, o que importa se o cara tem... Bom, eu conheço pessoas com 30 anos que só falam besteira, bobagem. Pessoas que não têm lucidez naquilo que diz. Então, a idade aqui é o que menos importa. Então, não é porque o Lula já é um senhor que ele não pode concorrer a essa reeleição. Então, eles estão tentando, de alguma forma, já que Bolsonaro está fora do jogo político, eles queriam dar um jeito também de tirar o Lula. Mas se o Lula tiver condições de ser candidato em 2026, me parece que ele é quase que imbatível. Eu só não cravaria aqui já uma reeleição do Lula, porque a política ela muda rapidamente. Então, faltando aí 2 anos para uma eleição, seria aqui da minha parte ruim eu chegar aqui e cravar qualquer coisa quando você está falando de eleição, de eleitor e de mudanças políticas que se dão o tempo inteiro. Mas pelo cenário que se apresenta, ele vai pintando de novo como um favorito. E não importam o que eles façam, eles atacam, eles inventam fake news, inventam mentiras, falam coisas o tempo inteiro, mas isso não está sendo o suficiente. Toda vez que sai uma pesquisa, e pode colocar o candidato que quiser, junto com o Lula, que dá Lula.
Então, se você colocar o Tarcísio, que mesmo surgindo como esse grande líder da direita, da extrema-direita, dá o Lula. Se você põe o Marçal, que diz que também será candidato, dá o Lula. Se você põe Caiado, dá o Lula. Ratinho Júnior, Zema, Michele, coloque quem você quiser. Então, eu quero terminar dizendo que essa fala deles é incoerente dizer que o governo do Lula é ruim. E mesmo com essa fala dizendo que o governo é ruim, eles estão aí se pegando, uma extrema-direita dividida. O Bolsonaro não sai de cima da moita, ou seja, não indica um candidato, ele insiste que o candidato é ele, e enquanto ele tiver com esse discurso, ninguém é capaz de dizer que é candidato, porque ele, entre aspas, é o dono de muitos votos no Brasil. Então eles ficam aí se pegando, patinando, sem saber para onde correr, completamente perdidos. Porque na realidade não é só um candidato, precisa ser um candidato capaz de alavancar votos. E olha, precisa ser mais votos, por exemplo, do que em 2022. Porque em 2022 o Bolsonaro teve mais de 58 milhões de votos e não foi o suficiente para bater o Lula. E olha que nós tivemos em 2022 um grande número de abstenções. Pessoas que não foram votar, pessoas que estão desacreditadas da política, e mesmo assim o Lula foi até hoje o presidente mais votado da história do Brasil, com mais de 60 milhões de votos. Então, se o Bolsonaro, que estava meio que em alta em 2022, não conseguiu bater o Lula, é muito difícil imaginar que tenha um candidato que possa alavancar tantos votos capaz de desbancar o Lula em 26. Então, mais uma vez, ele vai surgindo como o grande favorito. E enquanto o Bolsonaro não entender de que ele não será o candidato e ele não indicar logo esse nome, pior ainda, porque não se trabalha em cima de um nome, então eles não sabem quem é, e a própria extrema-direita não sabe quem vai votar em 26, e nesse aspecto a esquerda está resolvida. Por que a esquerda está resolvida? Porque a esquerda hoje não tem um nome para substituir o Lula. O candidato da esquerda é o Lula. Exceto por questões de saúde, ele não poder ser o candidato. Mas caso contrário, a esquerda está resolvida. Quem não está se encontrando no cenário é a extrema-direita, que não sabe em quem vai votar. Bolsonaro não indica essa pessoa não surge, ninguém consegue sair por conta própria, porque o Bolsonaro não permite que essa pessoa apareça, e eles ficam aí patinando. Enquanto isso, a esquerda já vai se organizando, o Lula já vai se organizando, fazendo as suas alianças, pensando exatamente em 2026. Então, parece que, por mais que eles queiram manchar completamente a imagem do Lula, o Lula sempre foi e sempre será um candidato capaz de ganhar a presidência do Brasil mais uma vez. Tá bom, gente? É o que eu queria dizer aqui para vocês. Desde já eu peço a vocês que vocês fortaleçam aqui o meu trabalho, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E você que é inscrito no meu canal, considere se tornar membro. Por um valor baixíssimo por mês, você me ajuda aqui nesse trabalho, tá bom? Muito obrigado.